parte é bem elementar, assim, do que é arqueologia subaquática, de onde ela surgiu, que é a arqueologia de ambientes aquáticos, na verdade, que é a terminologia que a gente usa hoje no Brasil, a evolução dos equipamentos de mergulho, a arqueologia subaquática no Brasil, vou falar de sítios arqueológicos brasileiros, método de registro submerso, vou falar de um estudo de caso do Leão Sacramento, vou falar sobre conservação. Aliás, nessa palestra de hoje eu dei uma reformulada, porque o ano passado a gente sempre frisa no Brasil, tudo bem, que a arqueologia subaquática não é só naufrágio, são vários outros sítios. Inclusive eu vou apresentar o meu estudo de caso do doutorado, que não tem nada a ver com naufrágio. Mas, na outra vez que eu dei palestra aqui na Pinacoteca, as pessoas perguntaram muito a respeito desse assunto. Então, para satisfazer, eu sei que vem bem nessa expectativa do naufrágio, eu vou entrar um pouquinho no assunto, mas não é o foco da palestra. Então, vou apresentar, como eu já falei, o meu estudo de caso, que é na Praia do Francês, em Alagoas. E, por fim, eu vou falar sobre a proposta do meu estudo de caso do mestrado, que é o Museu de Arqueologia Marítima para a cidade de Santos. Bom, a arqueologia de ambientes aquáticos, que é a terminologia usada hoje no Brasil para essa arqueologia de ambientes úmidos, é como se ela fosse assim, um grande guarda-chuva de outras tantas arqueologias de ambientes úmidos. A arqueologia subaquática mesmo, que é o tema dessa palestra, é a que você vai mergulhar, embaixo d'água. Então, mas também existem outras, por exemplo, a arqueologia marítima, que é uma que eu gosto muito, que é a preocupação de estudar a relação dos homens com o mar, das pessoas com o mar. E não necessariamente a pessoa que estuda arqueologia marítima precisa mergulhar, porque para entender essa relação das pessoas com a água, você pode fazer outros tipos de levantamento. Mas, claro, se você conseguir aliar a arqueologia subaquática à arqueologia marítima, você tem um ganho muito maior, porque você tem condições de entrar embaixo d'água e fazer outras pesquisas que fora da água você não tem noção. Assim. A arqueologia naval se preocupa com construção de embarcações, essa sim é ligada, quando as pessoas geralmente pensam em arqueologia subaquática, geralmente elas se remetem à arqueologia naval, que é o estudo dos navios, das embarcações, dos naufrágios. A arqueologia portuária, que é estudada pelo meu orientador, Paulo Bava de Camargo, aqui no Brasil. Claro, existem outras pesquisas no mundo, mas aqui no Brasil ele é a pessoa que mais estudou isso, que é a relação dos portos. Então, entender como é um porto, como ele é organizado, como que era a movimentação desse porto no passado. Arqueologia lacustre, ligada aos lagos. Arqueologia náutica, parece um pouco com a arqueologia naval, ligada a embarcações, só que um pouco mais ampla, entendendo as viagens, de onde o navio saiu, para onde ele foi, num contexto maior. Inclusive, na Europa, esse termo arqueologia náutica muitas vezes substitui o que a gente no Brasil chama de arqueologia de ambientes aquáticos, que é esse grande guarda-chuva. Então, em Portugal, por exemplo, o termo arqueologia náutica é similar ao que a gente usa no Brasil para arqueologia de ambientes aquáticos. Arqueologia fluvial, vai estudar os rios. Arqueologia ribeirinha, então vocês vejam que dentro dessa arqueologia úmida existem muitas ramificações. Bom, uma das coisas que proporcionou que se fizessem estudos de arqueologia subaquática é a evolução dos equipamentos de mergulho. Então aqui a gente tem um sino de mergulho. Os sinos eles eram usados desde o período antigo, então as pessoas fazem incursões ao mar e ao rio atrás de coisas desde lá 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Tem relatos de que Alexandre o Grande chegou a entrar em sinos de mergulho. Como que ele funciona? Vocês já devem ter feito aquela experiência de pegar o copo, virar para baixo e colocar na água, vocês veem que fica uma bolha de ar. Então é assim que isso aqui funciona. Aí as pessoas descem, né, no sino. Por que se fazia isso na antiguidade? Porque as cargas foram e são muito caras. Então, como os naufrágios eram constantes, imagina o azeite, o vinho que estava vindo do lugar, tudo isso era muito caro. Então, quando um navio
naufragava muitas vezes ouro, prata, ali no Mediterrâneo, coisas vindo ali do norte da África para a Europa. Então, quando uma embarcação naufragava, o que vinha dentro dela era muito, muito caro. Então, por isso, os governantes tinham o costume de pagar mergulhadores que desciam nesses sinos, nos lugares onde tinham os naufrágios, para que eles, então, uma pessoa sai, né, do sino, uma pessoa aqui, e pega as coisas que caíram do navio e coloca no sino para poder subir. Isso aqui ainda é usado até hoje. Eu não entendo direito por quê, mas assim, a Marinha usa isso aqui. Então, as pessoas que fazem mergulhos, mergulhadores da Marinha, um dos exercícios deles é mergulhar no sino e saber se virar dentro disso aqui, porque em épocas de guerra se usa o sino ainda. Eu ainda não entendi a função. E também já vi programas de arqueologia, não de arqueologia subaquática, mas de caça ao tesouro, e aí a gente tem que separar que a arqueologia subaquática é ciência, é estudo, e caça ao tesouro é outra coisa completamente diferente disso, mas infelizmente na TV isso muitas vezes aparece misturado, e tem vários programas na History Channel que está mostrando caça ao tesouro, chamando de arqueologia subaquática, mas eles usam alguns equipamentos hoje em dia parecidos com isso aqui também. Depois, lá no final do século XIX, início do século XX, se criou essa roupa aqui, que é o escafandrista, o escafandro, que na verdade o escafandro é essa parte aqui da roupa, né? O escafandro, ele dá vocês vejam que ele ainda tem uma espécie de mangueira, né, nos dois lados. Então é uma roupa toda fechada, com um capacete, e aqui a gente tem umas botas que elas são de ferro. Quem já assistiu aquele filme Homens de Honra vai saber, vai entender melhor esse período aqui. É um filme muito bom, recomendo que assista. E ligado à Marinha Americana. A Marinha também hoje em dia ainda utiliza alguns equipamentos parecidos com isso aqui. Épocas de guerra, não só do Brasil, mas de outros lugares também. Qual a questão disso daqui? A pessoa ainda fica dependente de quem está no barco para poder receber esse ar que ela está respirando. Isso aqui é extremamente perigoso, porque quem está em cima não tem controle do que está acontecendo embaixo. Então pode dar uma tempestade, o barco em cima sair, a pessoa que está embaixo ser arrastada, ou ficar sem ar e quem está em cima não ter condições de saber o que está acontecendo. Então tem uma série de questões que não são legais em relação a essa roupa aí, mas ela ainda é usada. Qual foi a grande evolução nas roupas de mergulho que permitiu que hoje a gente consiga estudar, inclusive porque barateou o mergulho e tornou mais fácil em relação àqueles métodos que eu mostrei antes? Uma roupa que chama aqualung ou mergulho livre. Então a gente tem, na verdade, a grande invenção aqui é o cilindro, que tem gente que chama o ar na garrafinha, o ar comprimido. Nunca a gente chama oxigênio porque é uma mistura de gases aqui, não necessariamente oxigênio só. Então aí a pessoa vai usar máscara, snorkel, tem o colete, no colete vai ligado o regulador e o regulador é ligado a esse cilindro aqui. A gente tem um manômetro que vai medir quanto tem dentro do cilindro e tem um outro aparelhinho que mede a profundidade que você está. Hoje em dia se usam os computadores, mas geralmente ninguém desce só com o computador, sempre vão os dois juntos, o manômetro e o computador de mergulho. Tem sempre um regulador extra, na verdade esse regulador extra, a ideia não é ser para a pessoa, você sempre desce em dupla. Então se a sua dupla fica sem ar, você tem como dar um socorro usando esse regulador extra. Tem as nadadeiras, não chamem as nadadeiras de pé de pato, porque os mergulhadores ficam muito bravos. O pé de pato ele é menorzinho, aquele que é usado para natação e piscina. A nadadeira ela é maior, é outra função. As botas que prendem aqui na nadadeira, as luvas que são importantes. As maiores perdas de calor, na verdade, fora da água também, nossa, são as extremidades, né? Cabeça, mãos e pés. Então, por isso, quando mergulha, ainda mais em lugar frio, é importante ter a luva, a bota, claro, sempre vai dar, e alguma coisa assim para proteger a cabeça. Então, a roupa, ela fica mais ou menos desse jeito quando a pessoa está mergulhando. Então, vocês veem que, assim, é muita independência em relação a
aqui, né? O primeiro arqueólogo subaquático do mundo que a gente considera é o George Bass, lá na década de 70. Ele fez as suas pesquisas ali no Mediterrâneo, ele é americano. Ah, mas não existiram outras pesquisas antes do George Bass? A gente vai ter uma discussão assim no Brasil também, que eu já explico para vocês. Sim, existiam, mas assim, os sítios geralmente eram fechados, alguns tiraram a água do sítio para poder fazer uma pesquisa subaquática, outros, as coisas que estavam no naufrágio lançadas, e não necessariamente o arqueólogo mergulhava. Então, o que o George Bass trouxe assim, para o mundo da arqueologia? Que a arqueologia que se faz embaixo d'água, ela tem o mesmo rigor científico que a arqueologia fora d'água. Então, ele foi adaptando métodos da arqueologia terrestre para a arqueologia subaquática. Então, que métodos são esses adaptados aí? Uma das coisas que a gente aprende, aí sou eu, no curso que eu fiz de arqueologia ano passado. Na verdade, até o meu professor que deu esse curso foi o Gilson Rambelli. Ele falou, por que você vai fazer esse curso depois de mestre, doutora, mas eu queria a certificação como mergulhadora de arqueóloga subaquática também. Então, mesmo já tendo a experiência, eu quis fazer o curso. E aí a gente treina coisas fora da água para depois fazer embaixo d'água. Por quê? Porque embaixo d'água a gente geralmente não tem comunicação. Então você tem que planejar muito bem o que você vai fazer lá dentro d'água, porque chega lá embaixo, a única coisa que a gente tem para se comunicar é uma prancheta e os gestos. Se você não estiver muito afinada com a sua dupla e não combinou o que vai fazer lá embaixo, não dá certo. E embaixo d'água, geralmente, a gente tem menos tempo para trabalhar. Então, você tem que estar muito afiadinho. Então, aqui tem exercícios fora d'água. Esse curso de arqueologia subaquática da NAUI, a pessoa que faz não ganha o título de arqueóloga. Porque para você ser um arqueólogo ou arqueóloga no Brasil, ou você faz graduação em arqueologia, que é a faculdade, hoje em dia existe, na minha época não existia, mas eu não vou falar muito sobre isso para não ficar denunciando a minha idade, né? Mas o curso existe de 2005 para cá, os primeiros, hoje são 12 cursos no Brasil, inclusive até em Santos, na Unimes, tem curso de arqueologia. Ou você faz um mestrado, que aí até o ano passado eram 4 mestrados, esse ano tem mais 2, e doutorado depois para quem quiser continuar estudando. Então, essas são as formas de você se tornar arqueólogo. Qualquer pessoa que tenha formação em outra área e queira ser arqueólogo, com o mestrado, a pessoa já ganha a titulação. Bom, então a respeito desses registros embaixo d'água que vocês viram um pouquinho lá no vídeo. Então, embaixo d'água a gente escreve. Essas pranchetas, elas são de PVC. Existe um sulfite especial que ele é PVC também, às vezes se usa. E com o que vocês acham que escreve? Pode falar que é com uma caneta especial, que eu imaginava isso, mas não é, gente, é com lápis. E como que se apaga? Com borracha. Então, se escreve com lápis, se apaga com borracha. O legal é que a gente consegue usar, às vezes, o material várias vezes, porque você faz o croquis, as anotações, e aí você fotografa, tem registro digital e apaga e depois usa de novo, de novo, de novo. Um outro equipamento que é muito usado embaixo d'água, porque assim, a gente não tem como ficar lá com o pincelzinho, como fica fora d'água, nem com uma pazinha. Então, o que nos auxilia é esse instrumento aqui, ó, que é uma sugadora. Nessa imagem tem duas coisas assim engraçadinhas que tá no imaginário das pessoas. Quando a gente diz sugadora, geralmente a pessoa imagina isso aqui, né? Tipo um aspirador de pó. E também imagina um navio assim inteiro, né? Não é bem assim. Como que a sugadora funciona? Então a parte de aspirador de pó, mais ou menos, fica fica no navio, no barco, uma motobomba. E aí você tem uma mangueira, de um lado ela puxa o ar e do outro ela joga o que você não quer, assim, poeira, o que está por cima do sítio. E aí, aos poucos, você vai fazendo assim e vai levantando o sedimento, né, a poeira, a marinha, e o sítio vai
aparecendo. Ela tem uma grade de proteção, porque não pode machucar sua mão, né? E aí ela funciona como um aspirador. Então aquela ideia do barco, lembra que a gente tem a ideia de que o barco fica assim, meio que inteiro embaixo d'água? Geralmente o que se encontra aqui, depois que já passou a sugadora, então já tirou todo o sedimento que tinha aqui em cima, o que a gente tem é a parte de madeira do navio, que sobrou. Esse aqui, eu não sei onde fica esse naufrágio, mas ele está, quando vocês abrem o site do Icuxa, eu vou mostrar aqui, aparece isso aqui, essa foto. Então, como ela é uma foto assim oficial, às vezes a gente também utiliza as quadrículas embaixo d'água. O que são as quadrículas? São esses quadrados de 1 por 1 ou 2 por 2. Só que qual a diferença? Fora da água, na terra, a gente coloca os preguinhos, né, Adriana? Aí a gente puxa o barbante e delimita lá a nossa área de 1 por 1. Só que embaixo d'água, se você vai pôr preguinho e barbante, vem a correnteza e daqui a pouco o teu sítio já não está mais, daqui a pouco o barbante começa a fazer assim, você não tem mais um quadrado. Então a diferença, lembra que o George Bass adaptou o que a gente faz na terra para debaixo d'água, é que esses, a gente chama gabarito, né, eles são fixos, então você desce com a quadrícula pronta. Ou ela é de metal, ou ela é de PVC, de plástico, às vezes até de cano, que nem a gente usa em casa mesmo. Mas aí você prende isso embaixo d'água e consegue trabalhar por cima. Geralmente, lembra aquela linha lá que a gente puxa nos exercícios fora d'água? Olha ela aqui, tá vendo? Outra forma de fazer, que está mais escondidinho nessa foto, mas também é legal, é você fixar 3 pontos. E aqui você tem 1, 2 cremas, poderia ter uma aqui também. E aí você tira as suas medidas, por exemplo, se eu tenho um objeto aqui, eu tiro a medida daqui para cá, outra daqui para cá e outra daqui para cá. E eu tenho a medida exata de onde está o objeto que eu quero. Então são 2 formas diferentes de fazer. Então aqui a gente tem um triângulo, né? Isso do triângulo, eu nunca usei isso embaixo d'água. O Gilson disse que é muito prático e que inclusive depois você pode desmontar daqui e montar para cá. Aí desmonta daqui e monta para cá. E é diferente disso aqui que fica rígido, né? Você tem uma mobilidade maior quando você trabalha com esses triângulos. Triangulação espacial. Você pode medir os lados do triângulo, depois a gente vai medir simples, e aí você tem a posição. Transporte de coordenadas. Triangulação espacial. Gilberto, engenheiro cartográfico, mas a arqueologia ela é interdisciplinar, né? Então a gente não tem uma coisa assim, vai pegando de várias ciências e cria uma coisa que é nossa, que acaba se diferenciando das outras, mas assim, pega de várias fontes. Outras metodologias que se usam em arqueologia subaquática, esse é o sonar de varredura lateral, então você tem um barco aqui. Nessa imagem o sonar está separado do barco, mas às vezes ele vai coladinho aqui. O que ele faz? Qual a função? É uma espécie de scanner. Então se você... já identifiquei que eu tenho, por exemplo, um naufrágio aqui. Então o barco vai lá, faz a varredura, né? Funcionar de varredura lateral, e a gente tem uma imagem do naufrágio. Essa imagem, hoje em dia, até se conseguem imagens melhores, assim, mais precisas do que essa, não é tão recente, mas dá para vocês terem uma ideia. Com isso daqui, isso aqui já usei, isso aqui em campo já, no campo que eu mergulhei, a gente usava isso. Você tem ideia de onde você vai descer. Então, eu quero hoje pesquisar melhor essa área. Aí, com essa imagem, eu consigo calcular. Hoje eu quero essa parte da embarcação. E aí, se concentra de acordo com o que você tem na imagem. Então, aquilo que eu falei para vocês de dupla, geralmente quando está indo uma pessoa vai medindo e a outra vai escrevendo. Essa foto mostra melhor do que as outras, né, anteriormente. Isso daqui, o que é? Isso é um decalque. Isso é uma gravura submersa lá na Amazônia, que a equipe lá do Gilson Camberg identificou e fez uma cópia dela. Então, como é essa técnica aqui? Eles utilizam
utilizaram um plástico grosso, colocaram em cima da gravura e com um giz especial eles foram desenhando por cima. Depois eles tiraram, né, levaram para a superfície do laboratório, eles tinham os desenhos das gravuras embaixo d'água. Tem uma outra foto que mostra um pouco delas. Bom, como eu falei, a arqueologia subaquática no Brasil não fica só na questão dos naufrágios. Nós somos um grupo de arqueólogos ainda pequenos, então, ó, de 98 até 2013 foram feitos 17 pesquisas. Essas pesquisas são mestrado e doutorado, sendo 12 dissertações e 5 teses. De 2014 a 2018, aí a gente ampliou, tiveram 10 dissertações e uma tese. Então a gente tem aqui quais são os grandes temas dessas pesquisas. A maior parte, paisagens de ambientes aquáticos, 14 pesquisas. Tem as pessoas que estudaram os naufrágios, 6 pesquisas. Aspectos bélicos, 3 pesquisas. Sítio pré-histórico submersos, 2 pesquisas que são da mesma pessoa, do Flávio Calico, mestrado e doutorado em sambaquis submersos de Cananéia, que aliás ele datou esses sambaquis como os mais antigos do Brasil, que são os do estado de São Paulo com 9.000 anos. Mas a gente sabe que provavelmente não são os únicos. Como o Flávio foi o único arqueólogo subaquático do Brasil a investigar esses vestígios embaixo d'água, ele conseguiu, a gente sabe que, aí Gilberto se quiser me ajudar também, a gente sabe que de 5.000 a 10.000 anos atrás o recuo do mar era maior do que hoje. Então, patos que hoje estão submersos, de 5 a 10.000 anos, elas eram praia. Então, lá em Cananéia, os sambaquis, a parte que está embaixo, eles vão de 5.000 a 9.000. O que significa que outras regiões do Brasil podem ter sambaquis também dessa idade, só que ainda não pesquisados. Nisso a gente fala que a arqueologia subaquática, ela traz um novo olhar para a arqueologia, porque geralmente a questão está assim, no arqueólogo, de ter muito uma ideia agrária da terra, muito, nossa, assim, acho que, nossa, eu sou de Santos e já desde o começo eu quis fazer arqueologia subaquática, mas geralmente a pessoa vai para a arqueologia querendo a terrestre. E ela pode estar assim com o sítio dela na beira d'água que ela não passa, ignora. E tanto ignora a questão submersa do sítio, como ignora a relação que as pessoas que viveram ali no passado tiveram com o ambiente aquático. Então, as pessoas que estudam arqueologia subaquática trazem esse ganho para a arqueologia, de entender a relação das pessoas com o ambiente aquático. Tem 2 aspectos importantes. Um é o aspecto da geologia. Em geologia, a gente tem os processos geológicos, que são de erosão, transporte e deposição. Então, nem sempre os artefatos que estão submersos eram ali, os sítios se localizaram exatamente ali. Pode ter sido transportado também. E outra questão também, que quando a gente fala em subaquático, está envolvendo não só o mar, como rios. Tem sambaquis de água doce. A Cláudia Frentes trabalhou no doutorado isso, no sul do estado de São Paulo. Então, você tem muita coisa de vestígios, evidências, que ainda não foram pesquisadas. Material rico ainda, submerso, vinculados também à atividade humana pré-histórica, associada aos sambaquis, também de água doce. Isso é uma descoberta que a gente conhecia, porque eu não sou arqueólogo, a partir dessas palestras que a gente tem assistido aí. E no ano passado a Cláudia trouxe um relato interessante de sambaquis de água doce, que o Vale do Ribeira é riquíssimo nesse material. Então o homem pré-histórico não é só se alimentava de alimento marinho, também é alimento de água doce. Então é só uma questão que também é complexo, mas é tudo cientificamente entendido do ponto de vista essa questão da riqueza que a Cristiane está trazendo. De fato, existe um grande laboratório ainda nesse material que ainda não se descobriu, vamos dizer assim. Por isso que a arqueologia no Brasil está crescendo muito, para ter mais profissionais das áreas se dedicando a essas questões das pesquisas. Cris, posso fazer uma pergunta? A gente tem aquele sambaqui que em ambiente historiano, no Monte Carlo, sabe a datação dele? Não, até onde eu saiba não foi Tem feita. datação. Não tem datação. Tem a datação do sambaqui da Ilha de Ana, que é 2.200 anos. Mas assim... Ah, 2.200 antes de Cristo ou antes do presente? Antes do presente. Agora a gente tem sambaqui em Cubatão de 4.500 anos, né? Então, aí a datação vai ter que ser feita mesmo.
Na verdade, os sambaquis, eles são sítios não marítimos, eles são de região de manguezal. Então, geralmente, eles ficam mais abrigados, eles pegam água salgada e água doce. E pelos vestígios que a gente encontra nos sambaquis, a gente sabe que as pessoas tanto viviam, isso que o Gilberto falou, né, da questão do mar, de navegar e de pescar. Inclusive tem dente de tubarão de uma profundidade muito grande em sambaquis, então se sabe que eles navegavam até muito longe. Mas também você encontra restos de mamíferos, de pequenos roedores, que indica que eles viviam também de animais terrestres. E também a gente encontra camadas de terra preta que mostram que eles também praticavam agricultura. Os sambaqueiros foram povos, assim, só para situar, já que surgiu o assunto, não são aparentados dos indígenas. E na verdade a gente não sabe direito a origem, porque são povos com uma característica cultural muito singular em relação aos outros povos da pré-história do Brasil. E eles viveram, então a gente tem as de 9.000 anos até mais ou menos 1.000 e poucos anos atrás, né? Quando a gente fala desses 1.000 anos, são sempre antes do presente. E a gente sabe que em contato com os povos tupi, que seriam os mais antigos aí esses sim, os, digamos, avós dos nossos indígenas, esses povos dos sambaquis foram extintos. A gente não sabe, até hoje na arqueologia não se chegou a um consenso se eles se aliaram entre eles e os tupi acabaram dominando culturalmente, porque assim, o que acontece no registro arqueológico é que quando começa a aparecer material tupi, o material dos sambaqueiros vai desaparecendo. Ou se os povos tupi realmente exterminaram os últimos sambaqueiros. Então existe uma questão aí que não é resolvida na arqueologia. Uma dúvida, assim, você mencionou que esses povos, quer dizer, os homens do sambaqui, culturalmente eram muito diferentes, seriam os tupi, por exemplo, então, mas fisicamente havia uma grande diferença entre os homens do sambaqui e os tupi, aqueles que seriam, como você disse, os avós dos nossos indígenas atuais? Não, fisicamente não, é mais culturalmente mesmo. Então, fisicamente era praticamente. Sim. Agora, uma coisa que hoje e o Flávio Carico, que fez esses dois trabalhos aqui, ele traz muitas coisas na relação marítima e também na questão antropológica em relação aos sambaqueiros. Porque a princípio se achavam que eles eram povos caçadores-coletores só, comunidades simples. Deixa eu traduzir, faziam mais pedra lascada, caçavam, coletavam e mudavam de lugar, eram grupos menores. E o Flávio vai defender muito, além da questão da antiguidade deles no litoral, a complexidade cultural desses povos, porque eles também eram agricultores, eles faziam navegação de grandes distâncias. Então o Flávio compara com outros povos navegadores do presente. A gente usa muito em arqueologia e etnografia, que é entender povos que ainda vivem no presente, para ter uma ideia de como era no passado. Não fazendo um paralelo direto, tipo, no presente eu vejo isso e no passado era exatamente isso. Não isso. Mas, assim, por alguns indícios dá para ter algumas ideias. E aí o Flávio vai bater muito nessa tecla que os sambaqueiros eram povos complexos. Inclusive com enterramentos, né? Toda uma simbologia. A gente tem um arqueólogo aqui que estuda essa questão, né? Tem um arqueólogo santista, que é o Manuel Gonzalez, e ele tem a tese dele e o livro falando desses enterramentos, como a Adriana falou, e da simbologia dos enterramentos. Então a gente vê enterramentos muito complexos no sambaquis, o que mostra hierarquia, tudo assim, características de sociedades mais complexas. Bom, esse é o Gilson Rambelli, vocês já viram ele lá no nosso vídeo. O Gilson foi o primeiro arqueólogo subaquático do Brasil. A dissertação dele foi a primeira a ser defendida na USP, no MAI, com orientação de uma arqueóloga que chama Maria Cristina Mineiros Catamáquia. E ele começou pesquisando no Vale do Ribeira e logo assim ele criou uma equipe, né? Na verdade, não sei, não dá para dizer assim, ele criou, foram pessoas que se criaram uma afinidade entre si e formaram uma equipe.
que era o Leandro Duran. Até o Gilson brinca com o Leandro e fala assim: Leandro, eu não sou o primeiro arqueólogo subaquático, você que é. Porque o Leandro já tinha feito um mestrado e estudava piratas. E aí o Leandro encontrou com o Gilson já com esse trabalho de piratas e acabou entrando na equipe e fez o doutorado no MAI. E o meu orientador, Paulo Bava de Camargo, que estuda arqueologia portuária, também integrou a equipe, e o Flávio Calipo, que foi aquele do sambaqui que eu falei. Então, eles 4 foram os primeiros arqueólogos subaquáticos do Brasil. Hoje em dia, o Gilson, o Paulo Bava e o Leandro são professores da Universidade Federal de Sergipe. O Flávio Calipo oficialmente ficou bastante tempo e é vinculado à Universidade Federal do Piauí, e atualmente ele é o responsável pelo CNA, que é o órgão gestor, digamos assim, Conselho Nacional de Arqueologia. E essa informação é importante, eu vou chegar na frente para vocês vão entender por que é importante a gente ter o Flávio Calipo no CNA como responsável, facilita bastante a vida da arqueologia subaquática no Brasil. Bom, então, tipos de sítios submersos. Como eu falei, eu gosto muito de falar dessa diversidade que a gente tem no Brasil. E estudando assim, a arqueologia subaquática fora do Brasil, eu vejo que isso é uma característica muito nossa, porque realmente fora a maior parte dos estudos são mesmo naufrágios. E aqui o brasileiro diversifica, né? Criativo, estuda outras coisas. Então isso aqui é uma gravura, lembra que eu mostrei lá a técnica da gravura de passar o papel por cima e o giz especial por cima? Aqui a gente tem uma gravura submersa na Amazônia. Esse sítio, a princípio, ele era fora d'água, então quando a gravura foi feita ele não estava com água nele, né? Mas hoje em dia o rio subiu e as gravuras dessa região, que, vou me desculpar, eu não lembro direito qual é, mas as gravuras dessa região, as que estão submersas, são mais preservadas do que as que estão emersas. E aí eles observaram isso quando mergulharam, um trabalho coordenado pela Denise Chan, que já foi citada aqui pela Denise Gomes, pelo Tiago Muniz, que infelizmente ela faleceu no ano passado, uma arqueóloga brilhante e que faleceu infelizmente extremamente jovem, que trouxe várias informações sobre a arqueologia amazônica, a cultura marajoara, e na época que ela foi presidente da SAB, o Gilson Rambelli era o vice-presidente da SAB. O que é a SAB? Sociedade de Arqueologia Brasileira, e aí eles fizeram projetos juntos na Amazônia. Aqui a gente tem, como eu já falei, tanto os sambaquis submersos, mas aí só para registrar, uma foto do Flávio Calipo, de 2004. E aqui a gente tem o trabalho de pós-doc do Gilson Rambelli, que é uma negreira em Angra dos Reis. Então, muitas vezes nós pensamos que vamos encontrar um navio inteiro embaixo d'água. E ao contrário, os navios antigos, feitos em madeira, com o tempo vão se desmontando. São encontradas partes deles espalhadas. Tentar imaginar como ele era é como montar um quebra-cabeças. Olha isso aqui, gente. É o vestígio do vestígio, né? Aqui a gente tem uma âncora, um arquipélago de São Pedro e São Paulo, e aqui 2 canhões. Vocês já ouviram falar no arquipélago de São Pedro e São Paulo? Ele fica mais afastado do Brasil, vai aparecer no mapa aí. E aí o Flávio Calipo, além de sambaquis, ele gosta assim, de sítios desafiadores. Então, esse arquipélago é uma ilha oceânica. Quer explicar melhor, Gilberto, a formação geológica? São hotspots, né? São Pedro e São Paulo é um livro da cadeia mesoceânica, do ponto de vista histórico. São ilhas bem pequenininhas, menores do que o Fernando de Noronha, nessa região do Atlântico. E São Pedro e São Paulo é até difícil embarcar, né? Porque são tudo rochoso, né? São ilhas rochosas, difícil acesso, né? Mas você tem na parte imersa muito material ali, oriundo de naufrágios também, né? De ação humana, né? Vamos dizer assim. Mas ele é mais próximo da cadeia mesoceânica e tem influências de rochas plutônicas, né? Aquelas que vêm por conta do magmatismo. Falei certo? Você sabe tudo isso, né? Isso aqui é a bomba do Big, mas eu digo, tem que saber tudo. Então imagina assim, que a ilhinha está lá no oceano em cima, pequenininha, mas embaixo dela tem uma montanha gigantesca e muito profunda. Por isso que eu falo que é um sítio, como o Gilberto falou, difícil de chegar, e aí você tem muita profundidade. Se
a âncora e os canhões estão assim numa parte mais próxima da superfície, onde será que estão esses navios, né? Provavelmente muito abaixo, numa profundidade que a gente não tem como pesquisar. E eu comentei que o Flávio Carico gosta dos sítios desafiadores, porque ele também fez umas incursões de arqueologia subaquática na Antártica, e que é um projeto da Marinha. A Marinha tem uma base na Antártida e o Flávio Carico já foi até lá fazer pesquisas na Antártida de arqueologia subaquática. Então a gente tem a bandeirinha do Brasil lá na Antártida